Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para preparar o lugar para vocês. E depois que eu tenha ido e que houver preparado o lugar para vocês, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. São João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. Então, toda vez que Allan Kardec fala em erraticidade, ele está falando dos espíritos que estão desencarnados e que ainda necessitam reencarnar para se aprimorar, ok? A casa do meu Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, cada espírito reencarna no planeta onde ele precisa se aprimorar e recebemos uma roupagem, ou seja, um corpo de acordo com o planeta em que estamos. Estamos no segundo tipo de mundo. O primeiro é o primitivo e o segundo é o de provas e expiações. Independentemente das diversidades dos mundos, essas palavras de Jesus também podem se referir ao estado venturoso ou desventurado do espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que tenha, variam ao infinito. Enquanto uns não podem se afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Então, cada um conforme a sua vibração, cada um conforme a sua energia. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do aspecto sublime do infinito. Finalmente, quando o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, quer dizer, isolado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o rigor dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, usufrui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Então, por circunscritas e localizadas, por que ele fala isso, né? Porque você pode viver aqui mesmo na Terra, numa comunidade agradável, onde existe harmonia, com pessoas que já estão merecendo um mundo de regeneração. Você é atraído a esse condomínio, né? Por sintonia, por merecimento. Ou o contrário, ou seja, você está aqui mesmo na Terra, mas num condomínio ruim, por causa da vibração, que você praticamente está no inferno de Dante. Lembra da Divina Comédia? Está nos abismos. No livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, o André descreve a situação de umbral, mas com oásis, ou seja, com postos de socorro, onde se respira melhor, onde tem uma infraestrutura, ok?
diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que as condições dos mundos são muito diferentes umas das outras, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridades dos seus habitantes. Entre eles há os mundos em que os habitantes são ainda inferiores ao da Terra, física e moralmente. Então seria o que? O mundo primitivo. Outros mundos da mesma categoria que o nosso e outros que são mais ou menos superiores a todos os sentidos. Os mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas, sendo quase nula a vida moral. À medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria diminui de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, no mundo primitivo temos a luta pela comida. Quando começa a ter moral, a vida da família, a formação da família, da sociedade, começa o mundo de provas e expiações, que vai se modificando, se elevando até chegar ao mundo de regeneração. É o que acontece aqui na Terra. Já estamos começando a nos preparar para o mundo de regeneração. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ao outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que o habitam. É o que estamos vivendo aqui na Terra, né? Estamos vivendo a predominância do mal. Daqui a algum tempo, quando nós entrarmos em regeneração, o mal ainda existirá, mas nós teremos a predominância do bem. Os dois são intermediários. A diferença é que no de provas e expiação, o mal comanda. No de regeneração, o bem comanda. Embora não se possa dizer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais acentuadas, dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de provas e expiações, onde domina o mal. Mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar vão buscar novas forças, repousando das fatigas da luta. Mundos felizes, onde o bem sobrepõe o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde reina exclusivamente o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas. É por isso que o homem vive cercado de tantas misérias. Então, o que explica as dores e sofrimentos que enfrentamos é a categoria de mundo em que nós vivemos. Ou seja, nós que aqui encarnamos ainda somos dominados pelo mal, ainda praticamos o mal. Nós somos criadores do mal. Tudo o que pensamos, nós criamos. Somos co-criadores. Portanto, criando o mal, temos que conviver com ele. Quando elevarmos nossos pensamentos e conseguirmos limpar de dentro de nós a predominância do mal e nos modificando, criarmos o bem, tivermos dentro de nós a predominância do bem, conviveremos com ele. Estaremos no mundo de regeneração. Portanto, depende de nós.
Os espíritos que encarnam em um mundo não estão presos nele indefinidamente, nem atravessam nele todas as fases do progresso que devem realizar para atingir a perfeição. Ou seja, conforme vamos mudando de vibração, vamos mudando de mundo, isto é, vamos mudando de planeta. Muitos espíritos que estiveram entre nós já estão em planetas melhores que a Terra. Se estamos aqui, é única e simplesmente porque é com a Terra que está a nossa sintonia. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para o outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. São outras tantas estações, em cada uma das quais se deparam com elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Se elevar a um mundo de ordem mais avançada é uma recompensa, como é um castigo prolongar a sua permanência em um mundo menos feliz, ou ser relegado para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Então, estamos aqui há milhares de encarnações porque estamos repetindo de ano. Ainda não conseguimos nos melhorar. A Terra é um ser vivo. Ela está em seu progresso, e se não progredirmos, teremos que ir para um outro planeta de provas e expiações, porque ela está progredindo, está passando por um estágio de regeneração. Se ainda persistirmos no egoísmo, no orgulho, na vaidade, etc. e tal, nossa vibração não será compatível com a vibração da Terra. Entenda, é uma questão de tempo, né? Não seremos castigados se formos para um outro planeta. Vamos dizer assim, é como se uma escola, né, ela tivesse, por exemplo, da primeira até a quinta série. A partir do ano seguinte, ela terá a sexta série. Então, não cabe, não tem mais salas. A primeira série vai para uma outra escola mais próxima, né? E ela começará a ter só de segunda a sexta. No outro ano ela vai ter de terceira a sétima e assim por diante. Então, essas crianças, né, dessa escola, se elas passarem, elas continuam nessa escola. Se elas não passarem, elas vão para aquela escola mais próxima. Não está castigada, ela está com os iguais dela. Repetiu de ano, não tem mais aquela sala, né, correspondente àquela série, ela vai para outra escola que tenha essa série. E outra coisa, gente, nós não repetimos em todas as matérias, né? Quando a gente repete de ano, a gente repete algumas matérias, outras a gente aprende, outras a gente aprendeu. A gente só está repetindo porque as outras que a gente não aprendeu são necessárias, mas a gente não perde aquelas que a gente aprendeu. E com aquelas que a gente aprendeu, a gente pode ajudar os coleguinhas que ainda não aprenderam. Então a gente vai ser útil. Ok? Destinação da Terra, causas das misérias humanas. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana é uma coisa triste. Esse julgamento provém do limitado ponto de vista a partir do qual ele é emitido e que dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que não se vê sobre a Terra toda a humanidade, mas apenas uma fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão
que povoam os inúmeros mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em comparação a uma cidade de um grande império, ou a um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem de surpreendente, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Aqui existem muitos que ainda estão no primitivismo, aqueles que estão se matando e muitos que já estão em condições de regeneração, que estão aqui como missionários, que estão aqui em renúncia, em sacrifício, ajudando os outros a regenerar. Portanto, existe uma mescla muito grande, ou seja, aqueles que são muito ruins, aqueles que estão na média, ou seja, não são tão ruins, mas também não têm certeza de que poderão ficar aqui na regeneração, porque ainda tem muito para melhorar. Mas temos a oportunidade de fazer a mudança a qualquer momento, inclusive agora, nesse instante. Digo também, digo temos, também, por quê? Porque eu me incluo nessa média e tenho como meta terminar essa encarnação muito melhor do que eu comecei, para que eu possa participar das mudanças desse planeta através das minhas mudanças. E os missionários faria uma falsa ideia dos habitantes de uma grande cidade quem os julgasse pela população de seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Por quê? Porque temos desde os espíritos cruéis até os mais elevados. No hospital, ninguém vê senão doentes e estrupiados. Numa penitenciária, vemos reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, a maioria dos habitantes são pálidos, fracos e necessitados. Pois bem, imagine-se a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um país malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. E compreenderemos por que as aflições sobrelevam aos gozos, por que não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção são lugares de delícias. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra todas nos hospitais ou nas prisões, a humanidade inteira também não está na Terra. E do mesmo modo que o que se curam saem do hospital e da prisão, os que cumprem as suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então, precisamos entender que tem lugares piores que a Terra e tem lugares melhores e muito melhores do que a Terra. Assim como aqui mesmo na Terra existem lugares melhores do que outros. Instruções dos Espíritos. Mundos inferiores e mundos superiores. A qualidade de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição de raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram entre nós e que são restos do estado primitivo do nosso planeta. Nos mais atrasados, os seres que habitam são de certo modo rudimentares, têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a
incomodá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções de justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Entretanto, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência jaz latente, mais ou menos desenvolvida, a vaga intuição de um ente supremo. Esse instinto basta para tornar uns superiores a outros e para preparar a sua ascensão a uma vida mais completa. Portanto, porquanto ele diz, porque, né? Eles não são seres degradados, mas crianças que estão crescendo. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, existem inúmeros outros, e é difícil se reconhecer nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, que eles foram primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. Ou seja, o que diferencia esses seres de nós que ainda estamos no segundo grau da evolução é apenas e simplesmente a vontade de melhorar. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições de vida moral e material são muitíssimo diferentes da vida aqui na Terra. A forma do corpo sempre é humana, como em toda parte, mas embelezada, aperfeiçoada e, acima de tudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e, consequentemente, não está sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorizações que a predominância da matéria provoca. Os sentidos mais apurados são aptos a percepções que nesse mundo a grosseria da matéria sufoca. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes. Manes são divindades romanas, tá? Nos campos elíseos. Os homens conservam a seu gosto os traços de suas migrações passadas, e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram, mas irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores sempre elevadas. Em lugar de rostos apagados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida irradiam com o brilho que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e a infância curta ou quase nula. A vida isenta de cuidados e angústias é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, por isso que lá não existe a dúvida sobre o futuro. Então, a infância é mais curta, porque não há necessidade de tanto tempo para adaptação. Vive-se mais tempo e com qualidade de vida, e a morte é natural, porque há mais consciência, há um intercâmbio maior, portanto tem mais tranquilidade para desencarnar. Durante a vida, a alma, não estando encerrada em matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e consente a livre transmissão do seu pensamento. Então,
Temos um exemplo disso no livro Nosso Lar, onde André e Lísia se comunicam sem palavras. Nesses mundos felizes, as relações sempre amistosas entre os povos nunca são perturbadas pela ambição, da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque só é conseguida pelo mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à categoria de espíritos puros. E esse desejo incessante não é um tormento, mas uma ambição nobre, que o induz a estudar com ardor para conseguir igualar a eles. Todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana lá se encontram engrandecidos e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são desconhecidos. Um laço de amor e fraternidade prende todos os homens uns aos outros. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência, mas ninguém sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal não existe nesses mundos. No vosso mundo, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirares a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso o que o espírito humano encontra maior dificuldade para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só experimentou dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes, só pode falar do que conhece, mas, à medida que ele se eleva e depura, o horizonte se dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que está atrás. Entretanto, os mundos felizes não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial para qualquer dos seus filhos. Dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Todos partimos do mesmo ponto e não dota a nenhum melhor do que ao outro. As mais altas categorias são acessíveis a todos. Apenas cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos e séculos no lodaçal da humanidade. Resumindo, todos são espíritos superiores. Mundos de expiações e provas. Eu vou parar o nosso filminho aqui, que não vai caber, tá? E eu vou começar a segunda parte com os mundos de expiações e provas, ok?